começando agora mais uma edição do nosso programa Observadores, aqui na TV Correio SBT. Quero agradecer a você que nos acompanha aqui todas as manhãs. E em contrapartida, a gente também está sempre trazendo algum assunto novo, algum assunto interessante. A gente está vindo aí numa pegada de assuntos da área de saúde e o convidado que a gente está trazendo aqui hoje tem tudo a ver também com a área de saúde. É o William Paixão, fisioterapeuta e marabaense, e também que é fisioterapeuta também na equipe do Águia de Marabá, do nosso time aqui na cidade, que está disputando aí futebol profissional. E a gente vai falar, obviamente, também sobre o Águia de Marabá. Até já tivemos aqui, agora no mês passado, o treinador da equipe, e hoje estamos aqui com esse grande profissional que é o William. Eu começo dando um bom dia para ele. William, bem-vindo, bom dia. Bom dia, tudo bem, Patrick? Agradeço primeiramente o convite. Fico feliz de estar aqui para falar um pouquinho do meu trabalho. Que bom tê-lo aqui conosco. Eu quero registrar também que está aqui nos bastidores a Laura Guido, que é estudante de jornalismo na Unifespa, estagia aqui conosco no Grupo Correio de Comunicação. A gente convidou a Laura, está aqui nos bastidores acompanhando esse bate-papo nosso com o William. William, eu queria que você começasse especificando, né, quais são as suas especialidades. Eu já posso citar aqui duas, né, osteopatia e quiropraxia, e eu quero até que você explique para a turma de casa o que são essas duas áreas e o que te levou, né, a enveredar pela fisioterapia. Perfeito. Então, eu formei já tem aproximadamente 10 anos aí, e eu sempre fui muito focado na parte esportiva, né? Sempre gostei de praticar muito esporte e sempre me chamou muita atenção essa questão de uma profissão que pudesse ajudar pessoas, né? Principalmente nessa área do esporte. Foi o que me levou, de fato, para a fisioterapia. Só que quando você entra no curso, você tem dezenas de subespecialidades, e a parte da terapia manual também me encantou, que é a parte da quiropraxia e da osteopatia, que são duas especializações que eu tenho. São técnicas de terapia manual, né? Não só voltado para a parte do esporte, mas para o bem-estar, para a saúde, né? Para a melhora da funcionalidade, diminuição de quadros dolorosos. A gente atende muito paciente com histórico de dor na coluna, especificamente com essas especialidades, assim como a especialidade da fisioterapia esportiva, que foi a primeira que eu fiz há 10 anos atrás. Certo. Explica para a turma de casa a quiropraxia. Então, é a quiropraxia? quiro significa mãos, né? Praticar com as mãos. É uma técnica que tenta equilibrar os tecidos corporais. Então, a diferença dessas especialidades para a fisioterapia convencional é que a gente não pensa só no tecido de forma isolada. Por exemplo, você tem uma dor no joelho, trata o joelho de forma isolada. Não, a gente tenta enxergar o indivíduo como um todo. O que o quadril pode ter correlação com esse sintoma, o que a coluna pode ter correlação, melhorar a funcionalidade de todos os tecidos para a diminuição do sintoma. Certo. Tá aí. Você citou aí a tua familiaridade com o esporte, né? Teu interesse por esporte. Não é por acaso, né? Família Paixão, a tua família é uma família que tem um longo relacionamento com o esporte aqui em Marabá, historicamente, né? Membros que foram membros da seleção marabaense de futebol. E eu quero mandar um abraço, inclusive, para toda a nossa turma aí da família Paixão, que são muito queridos e muito conhecidos ali na Marabá Pioneira, que é onde, inclusive, fica a tua sede ali da tua clínica, né? Eu queria que você falasse também, William, um pouquinho. Eu vejo que a fisioterapia, algumas áreas, né, de atuação, como a fisioterapia, a nutrição, o que mais? Me ajuda a citar. A educação física, né? São áreas que, com um interesse muito maior hoje da sociedade pelas práticas saudáveis, né, pela vida saudável, são áreas que estão cada vez mais em evidência, né? Ou seja, antigamente o fisioterapeuta era procurado em último caso quando o cidadão ia se recuperar, né, de uma situação, de uma cirurgia, de uma situação. Hoje em dia a fisioterapia ela está sendo muito mais demandada também pela prevenção das situações. Me corrija depois se eu estiver falando besteira. Então, eu entendo que hoje a tua profissão, que é muito ampla, né, ela está muito mais em evidência. Estou falando besteira? Não, perfeito. Foi até importante ter citado. Eu vejo isso, inclusive, durante a minha prática, né, nesses 10 anos de atuação, quanto que a procura tem aumentado no entorno preventivo, de bem-estar. Porque se você falasse de fisioterapia há 15 anos atrás, quando entrei na faculdade, ela era muito voltada a sintomático, né? Teve uma entorse, uma fratura, só se falava da parte ortopédica, né? Era baseado para sintomatologia.
Hoje tem vários nichos, como você falou, a parte hospitalar, a própria pandemia mostrou isso, da importância. Outras áreas subespecialidades, como da parte estética, enfim. A parte da reabilitação é um plus, é uma a mais, né, em relação à própria fisioterapia. E eu considero que todas essas profissões que você citou, elas se complementam. Sim. Então eu vejo hoje a importância, e que todos os profissionais da saúde têm falado, do bem-estar de uma forma geral, e a importância do movimento, a importância de uma alimentação balanceada, eu diria, e que tudo isso influencia numa fase de tratamento. Isso eu cito muito, inclusive, para os pacientes, que antigamente a gente, enquanto profissional da saúde, negligenciava certas orientações ou educações. Eu não sou nutricionista, eu não posso falar da importância de uma ingestão de água ou de uma alimentação balanceada. Mas hoje, quando você pega um paciente que tem um histórico de dor crônica, por exemplo, a gente sabe que a alimentação ela é importante também para a diminuição da sintomatologia. Sim. A prática da atividade física supervisionada é importante para a diminuição da sintomatologia. Ou seja, é um contexto. Não adianta ele ficar só na parte da fisioterapia ou terapia manual se ele não tiver mudanças de hábitos. Então, hoje a gente consegue enxergar o indivíduo como um todo e orientar para que ele também busque outros profissionais de outras especialidades para que ele consiga perceber uma melhora de uma forma mais ampla, né? Na tua clínica hoje, qual é a maior demanda? Hoje, a nível de sintomatologia, a gente atende muito a parte ortopédica, né, que é a parte do esporte, né? Então, joelho, tornozelo, mas um dos cargos-chefes nosso de demanda é dor na coluna, principalmente coluna lombar. É a nossa maior procura. Então, aproveitando que você está citando isso aí, né, e muita gente de casa, com certeza, tem algum tipo de dor que foi desenvolvida por trabalho, né? A gente sabe que hoje em dia a LER, né? As doenças adquiridas devido ao trabalho, até na loucura que hoje é a vida do ser humano, né? Trabalhando mais horas, às vezes tendo 2 empregos, né? Ou diretamente trabalhando um trabalho braçal, porque, e eu até quero que você fale também sobre isso, William, porque às vezes a pessoa pensa que por ela trabalhar num ambiente, né, entre aspas, controlado, um escritório, ela não vai desenvolver, não tem tanto perigo de desenvolver uma situação quanto alguém que trabalha como estivador. Pelo contrário, né? A gente fala muito da importância exatamente do movimento. A própria pandemia, ela acelerou essa procura em relação a pacientes com histórico de dor. Principalmente por a dor hoje estar envolvida num contexto multifatorial. Então, não é só física, né? Ela é bio, ela é psico, ela é social. Certo. Então, a gente tenta enxergar o paciente como um todo. Então, a pandemia meio que viralizou, né, tudo isso. E a longas permanências. Acho que hoje o que determina dor associado à coluna, se a gente pensar em ambiente de trabalho, é a longa permanência. Isso independe de superfície. Por exemplo, se você trabalha numa poltrona confortável como essa, mas se você fica horas na mesma posição, isso gera uma sobrecarga tecidual. E isso, a médio e longo prazo, pode manifestar sintomatologia. Então, a gente fala, por isso, mais um dos motivos da importância do movimento. Independente se o paciente, às vezes, ele faz um trabalho braçal, né, que ele, às vezes, considera como uma atividade física, ou se ele trabalha a nível de escritório, né, de consultório, que ele fique por muito tempo sentado. Então, para todos esses pacientes, a gente deixa claro, no primeiro contato, desde a nossa avaliação, da importância de que saiu da parte sintomática, ele precisa de uma manutenção, e essa manutenção é na atividade física. Certo. O meu comportamento aqui, te trazendo aqui como profissional da área, eu tento me comportar como uma pessoa de casa, o que eles gostariam de te perguntar, né? Perfeito. Então eu te perguntaria, já que a gente acabou de falar sobre isso, que dicas você pode dar para a turma de casa, né? Que cuidados a pessoa deve ter preventivamente no ambiente de trabalho para não vir depois a precisar remediar alguma situação que ela poderia prevenir. Perfeito. Acho que antigamente se falava muito de ergonomia no contexto de pausas no ambiente de trabalhos prolongadas, você vai parar 15, 20 minutos, fazer uma demanda de alongamento, não que tenha uma contraindicação, mas até pela praticidade, hoje a simples mudança de posição é um fator determinante para a diminuição do sintoma. Então, se você for perguntar para uma pessoa que trabalha muito tempo sentado, geralmente o que ele faz? Ele deixa o ambiente de trabalho mais funcional. Ele deixa uma garrafa de água aqui do lado, o celular carregando próximo, para que ele seja mais efetivo no ambiente de trabalho, só que às vezes ele fica 6, 8 horas sentado na mesma posição. Certo. E isso gera muita sobrecarga tecidual. Então, o que a gente fala às vezes para que ele mude de posição e continue sendo efetivo, deixa a garrafa do lado, mas que ele levante para ir buscar, que ela esteja seca. Às vezes um telefone tocou, você atender ele em pé. O simples fato de você mudar a postura de sentado para de pé, você tira a sobrecarga tecidual. Então, você precisa parar 15, 20 minutos para fazer dezenas de alongamentos. Simplesmente mudar de posição, isso já tira uma sobrecarga absurda. E associar isso à atividade física,
teoricamente o paciente consegue conviver por muito tempo sem sintoma. Show, tá aí, ótimas dicas aqui do nosso Dr. William. Eu tenho uma foto aí, vamos jogar a primeira foto aqui, por favor, Denis. Olha aí você no ambiente de trabalho aí. Esse aqui é um trabalho que você faz muito ao longo do dia, né? Perfeito. Que tipo de atendimento é esse aqui? Então, ali aquela primeira imagem é da minha especialidade, né? Então, assim, eu uso essa maca que ela faz flexodistração, ela movimenta, então ela facilita um pouco o meu trabalho. E são técnicas de terapia manual, né? Que eu costumo vender, entre aspas, como consulta. Porque como eu tenho várias subespecialidades, eu não consigo atender só com quiropraxia, só com osteopatia. Eu tento buscar os melhores recursos para o teu atendimento. Certo. Então, aqui é uma técnica que eu estou usando, por exemplo, de osteopatia, para liberar a parte miofacial, relaxar um pouco a musculatura do paciente que está com dor lombar. Então, assim, o que eu mais atendo hoje a nível de consultório é dentro dessa especialidade. Certo. Já nessa segunda imagem aqui, que o Dani tinha colocado antes, aqui você está atuando com a turma de... É uma turma de físio? Turma de fisioterapia. Que nós temos hoje aqui em Marabá, né? Hoje tem mais de uma faculdade? Hoje só tem uma faculdade. Certo. E... Pode citar. Então, na verdade, ela mudou de nome, né? A antiga... Era Metropolitana e agora mudou de nome. Na época eu era professor nessa época aí. Eu não faço parte mais do corpo docente em relação à graduação. Só dou aula hoje em turmas de pós-graduações. Quando fecham turmas eu sou convidado para ministrar aula. E aí é uma das coisas que eu gosto muito de fazer, que é essa parte da docência. Eu me sinto bem de falar da minha profissão, né? De instigar colegas e futuros colegas de profissão a buscar um pouco mais. Tá bom o nível Então, tem melhorado, sim. Os próprios alunos têm exigido isso, né? De profissionais mais capacitados e de carga horárias maiores, né? Um curso de 5 anos. Existe hoje um viés ainda aí em relação ao curso online. Então, existe a formação. Não presencial. Né? Só que para essa área, às vezes, eu já penso um pouquinho diferente, porque a gente tem muita prática, então... Para a supervisão, acho que a gente perde um pouco do controle e um pouco da manualidade. Não que fisioterapia seja só terapia manual, mas você precisa desse contato, porque é um dos recursos que a gente usa. Então, mais uma dica que você está dando aí para a turma de casa, quem tem interesse em fazer fisioterapia, que ainda privilegia o curso presencial, né? Perfeito. Palestras também, sempre muito convidado a palestras. Né? Muito, e é uma coisa que eu gosto bastante. Inclusive, agora no final do mês, vou para o curso de medicina novamente, dar uma palestra, então assim, não só para fisioterapia, mas contra outros cursos, inclusive no próprio esporte, às vezes a gente faz ciclo de palestras para os próprios atletas, para que eles entendam um pouco da nossa demanda do dia a dia, da importância de alguns cuidados. Então é importante a gente falar, mostrar em números, mostrar em gráfico, o que a gente faz, para que é feito o trabalho. Quando a gente vê, né, eu sei que uma coisa muito praticada na Europa, grandes clubes de futebol como, e a gente vai falar bastante de futebol daqui a pouco, grandes clubes de futebol como Real Madrid e Barcelona, eu sei que os atletas do clube recebem um manual de coisas que eles podem e não podem fazer. Por exemplo, né, na sua hora de folga, tá brincando de skate, surfar, são coisas que são consideradas, potencialmente podem causar algum tipo de lesão e atrapalhar o rendimento esportivo daquele atleta, né? Perfeito. Você acha positivo esse tipo de... Não, é importante, porque assim, e a gente fala não só do gestual esportivo, mas de mínimos cuidados como o próprio descanso. A gente fala que tem um descanso ativo, que às vezes é importante o atleta fazer uma recuperação depois de uma partida ou de um treinamento mais intenso no âmbito de uma academia, como tem o próprio que chama o off, né? Que ele descanse, que ele durma bem, que ele tenha uma boa qualidade de sono, que isso ajuda na recuperação, que ele faça uma fisioterapia de característica preventiva, né, para relaxar os tecidos, melhorar a funcionalidade, melhorar a vascularização. Então, hoje tem diversos recursos. Hoje a gente consegue aplicar muito desses contextos, inclusive, foi até a pauta de uma das últimas palestras que a gente fez. A gente mostrou que hoje, dentro da nossa realidade, de um clube de Série D, a gente consegue aplicar coisas que o clube da Série A consegue aplicar. Então, assim, a gente tem vários recursos, como o que eu utilizo de análise termográfica, de avaliação de testes de força, e não só da minha área, mas como a gente tem um fisiologista na equipe, enfim. Não entra muito nisso não, que eu não quero, daqui a pouco a gente vai ter muita coisa para falar sobre o AG e eu quero que você explique justamente isso aí. Está recebendo aqui o William Paixão, ele que é fisioterapeuta, também é fisioterapeuta do Águia de Marabá, daqui a pouco a gente vai falar bastante sobre o Águia. E eu peço que você continue conosco, a gente vai para um rápido intervalo aqui no SBT. Programa Observadores. Oferecimento Sinobras. A força de cada um constrói o desenvolvimento de todos. De volta com o programa Observadores.
eu quero destacar a você que os nossos programas anteriores estão disponíveis lá no YouTube. É só você digitar Observadores Marabá, que você encontra muito facilmente os programas anteriores, assim como esse bate-papo aqui com o William, vai estar à disposição a partir da terça-feira, tá? É o dia que a gente coloca lá. E você que pegou pela metade ou que queira mandar esse bate-papo para alguém, vai estar disponível a partir da terça-feira. Só digitar lá Observadores Marabá, dá um joinha lá pra gente, segue, para você sempre estar atualizado sobre os nossos bate-papos aqui. A gente está recebendo aqui o Dr. William Paixão aqui hoje, fisioterapeuta, também faz parte da fisioterapia da equipe do Águia de Marabá. A gente vai falar bastante sobre o Águia aqui ainda. Mas eu começo esse bloco colocando aqui mais uma foto. Vamos colocar aqui, Denis. Eu te confesso, William, que eu tenho uma enorme dificuldade de distinguir o Minotauro do Minotouro. E você até já vai contar pra gente qual dos dois está aqui nessa foto com você. Então, aí é o Minotauro, cara. Se eu não me engano, no ano de 2015, eu tive a oportunidade de atendê-lo. Ele estava retornando para lutar nessa época. Eu te confesso que não sei quem me indicou, porque o empresário dele entrou em contato comigo como referência no esporte. Sim. E ele vinha para cá para fazer uma pauta em relação a lojas que ia inaugurar, e ele colocou no contrato com essas lojas que ele só viria para a cidade se ele tivesse um suporte da fisioterapia. Certo. Que ele estava em tratamento, ele tem um histórico, né, de uma lesão na coluna, a gente faz um trabalho preventivo, e ele estava em véspera de voltar para o UFC. E aí ele colocou isso como entre aspas, uma exigência de contrato. E aí um empresário dele entrou em contato comigo, foi uma indicação inclusive de Belém, e que o profissional entrou em contato comigo e agendou para a gente fazer esse atendimento para esse período. Então foi uma outra oportunidade e fiquei muito feliz de atender uma referência aí. Só explicando para a turma de casa que eventualmente não conheça, que eu acho que são poucos, que todo mundo sabe quem são essas duas feras. Eles são dois irmãos gêmeos, né? Ambos são lutadores de UFC, de artes marciais mistas, né? E representam o Brasil internacionalmente, então são nomes internacionalmente conhecidos. E aqui é o Minotauro, é um deles, né? Um dos irmãos. Ele está usando ali Tim Nogueira, que é justamente a equipe deles, né? Eles têm a própria equipe deles, tem academias também, são donos de academias. Brasil todo. Então são empreendedores, são esportistas e empreendedores mundialmente conhecidos, representam o Brasil. E e o nosso querido William aqui teve essa honra de trabalhar aí por um dia? Um dia. Por um dia, né? Por trabalhar profissionalmente para essa fera do esporte nacional e internacional, que é o Minotauro. Então, parabéns para você, William, também por essa oportunidade de trabalhar com essa fera. Perfeito. E trocar esse bate-bola aí com ele, cara, né? Foi muito bom. Denis, temos mais uma foto aí, vamos colocar a foto da sequência. Aqui também com uma outra grande fera, né, o Dr. Tanuri. O Tanuri, né? Isso, médico do Flamengo. Médico do Flamengo, chefe, não apenas médico, né? Chefe do departamento médico do Flamengo, que é o teu time, né? Pô, nosso time do coração, o Mengão. E também a outra fera da medicina esportiva do país, também conhecido internacionalmente, né? Já operou grandes craques do Brasil, ele que também é cirurgião, né? Grandes craques do futebol, e é um patrimônio também do Flamengo, chefe do Flamengo. Como é que foi esse bate-bola com ele num evento que vocês estavam juntos? Isso, a gente foi um congresso no Rio, inclusive, o Rio Sport and Health, 2016, se eu não me engano, e tive a oportunidade, já conheci ele de um outro evento. E ele, inclusive, era o organizador desse evento que eu participei, como ouvinte. E no ano passado, inclusive, pegando o gancho da parte do Flamengo em si, eu tive a oportunidade de trazer o fisioterapeuta do Flamengo para um curso e um evento que eu sempre organizo aqui em Belém. Que legal. E eu trouxe o fisioterapeuta, o Neves. Então, assim, a gente mesmo estando distante, consegue ter esse elo com outros profissionais da nossa área, é legal. Pessoas que a gente tem como referência também, é importante enaltecer o trabalho. Então tá aí, Dr. Márcio Tanuri, que é o chefe do departamento médico do Flamengo. O William também teve essa oportunidade aí. Eu queria só fazer uma correção, que no bloco anterior eu falei sobre a clínica do William ser na Marabá Pioneira, foi lá por muitos anos, né? E hoje em dia ele está atendendo aqui na Nova Marabá, na verdade, que é no Amazon Center, né? Então, num prédio que reúne, inclusive, vários tipos de especialidades, né? Que é o Amazon Center aqui na Nova Marabá, aqui na VP8. E aproveitando essa oportunidade, quero mandar um abraço para as profissionais que trabalham com o William lá, a Juliana Dutra, me corrija se eu tiver errado algum nome aqui, mas eu acho que eu fiz o dever de casa correto, viu, William? Então, a Juliana Dutra, a Catiane Paim, né, mais conhecida como Cati Paim, a Tatiana Furieri, correto? A Maria Paula Paixão, que é tua prima, inclusive,
E a Graziela Felipe, já Isso, está lá ainda? tá lá. Também é fisioterapeuta? Ela está em formação. Tá. Então, também tá na equipe lá, uma fisioinformação. E cada um tem uma especialidade, né? Isso. Você é mais do esportivo, a Juliana também é personal, né? Então atua Perfeito. também muito junto a academias. Catiane Paim também tem essa pegada esportiva, né? Perfeito. A Tatiana Furieri, mais acupuntura. Eu vi lá que ela postou a Maria Paula Paixão, estética. Isso. Está mais caminhando para esse lado. E tem a Graziela, que você falou que está convivendo com vocês aí, aprendendo também. Eu até quero destacar que a Catiane, né, estava convidada para estar aqui hoje comigo, mas devido a algumas situações de agenda, não pôde participar aqui conosco, viu, Cati? Mas eu continuo insistindo, quero ter você aqui conosco. Vou repetir esse convite ano que vem, então vou te dar 1 ano de prazo aí para você se preparar para estar aqui conosco ano que vem. Eu convido de novo o William e trago você juntos, tá? Eu também sou fã do seu trabalho e te acompanho nas redes sociais. E tenho certeza que a tua presença aqui com a gente também vai acrescentar. Então vamos lá, vamos falar de esporte. Vamos passar aqui mais uma foto. A tua primeira experiência já diretamente com o time de futebol foi com o Itupiranga, não é Perfeito. isso? Então tá aqui você trabalhando com o Itupiranga. Foi que ano? Eu peguei o final da segundinha, se eu não me engano, que foi do acesso 2018 e aí a gente engatou 2019, né? Eu trabalhei 19, 20 e 21. Certo. Foram 3 temporadas aí. Foi o período que nós estamos vivendo ainda, né? Que o Itupiranga passou a investir mais nisso, né? Isso. Passou a focar em realmente estar frequentando aí a elite do futebol paraense, né? E você fez parte dessa, digamos, profissionalização maior, né, do Itupiranga. Perfeito. É um clube, né, que é novo, né? Desde 2018 aí no cenário. Mas a gente conseguiu fazer um bom trabalho nesse período que eu tive presente, né? Toda a equipe, né, toda a comissão que a gente trabalhou durante esse período foi muito boa. A comissão que era liderada pelo Vando, não é Perfeito. isso? Devo entender que foi o Vando que te trouxe junto com ele pro Águia? Na verdade foi Ou o as duas coisas contrário. não tem nada a ver? Quando eu estava no Itupiranga, ele me convidou, e aí eu vim pro Águia primeiro, e depois teve o convite para que ele viesse. E foi técnico no ano passado. Isso. Né? Ele saiu, né? O Águia optou por uma mudança de rumo, né, em relação à direção técnica, mas você continuou na equipe. Perfeito. Vamos passar aqui mais uma imagem. E está aqui já trabalhando com o Águia, né? Isso. Aqui nessa outra foto, embora esteja ali o escudo do Ceará, mas é porque o Águia estava treinando lá. Isso aqui é na semana passada, essa foto, né? Foi. O Águia estava treinando lá para enfrentar o Fortaleza na capital cearense. Fala pra gente sobre isso aqui, né? Sobre o trabalho do dia a dia com os atletas, né? Sem querer te colocar em saia justa, mas eu ouço isso nacionalmente, se fala que essa é uma parte do trabalho que, em geral, o atleta não gosta muito, né? Porque é mais sofrido. É fato. É assim, a gente, como eu te falei, a gente sempre faz avaliações individualizadas e a gente, desde a pré-temporada, a gente fez periodizações específicas, né? Atletas que precisavam melhorar a flexibilidade, outros mobilidade, atletas com uma simetria de força, uma diferença de força muito grande, trabalhar grupos específicos. Vamos recuar um pouco mais, antes de falar dessa coisa do dia a dia. Depois eu volto a te perguntar do dia a dia. Quando você recebe uma equipe, né, um início de temporada de uma equipe, né, você tem atletas vindo de N realidades. Aquele cidadão que está de férias há 3 meses, Perfeito. aquele que está vindo de um outro clube que estava em atividade, né, e já está talvez mais exaurido, atletas que tem, um é mais novo, o outro já tem uma idade mais avançada para o futebol, né, porque hoje em dia passou dos 30 anos, já é uma idade avançada para o futebol, embora para a vida, para a consecução de vida da pessoa ainda seja muito novo, Perfeito. mas para o esporte já é uma idade avançada. Como é que é lidar com o início de temporada? Então, é difícil porque é um grupo muito amplo, né? Mas que ele não se encontra no mesmo nível em vários aspectos, como você citou. Então, por isso que a gente demanda tempo em relação à pré-temporada. Esse ano, até inclusive exaltar que foi feito um trabalho muito bom. A gente conseguiu fazer uma pré-temporada longa, né? Na frente até dos clubes grandes do estado. A gente conseguiu começar com uma data bem antecipada. Foi uma exigência do clube para a apresentação da maioria de todos os atletas que fazem parte. E dentro disso a gente conseguiu fazer essas avaliações que eu te falei. Então a gente faz essas avaliações individualizadas e a gente monta uma espécie de cronograma individual para cada atleta. Para que ele faça isso no decorrer, a gente faz trabalhos semanais em grupo, preventivos, quando eu atuo de forma preventiva, que
que é um trabalho como esse. E a gente faz também periodizações individualizadas, que é o pré-treino. Então, no teu aquecimento, vai fazer uma mobilidade para o teu tornozelo, porque tem uma rigidez, o outro vai fazer uma flexibilidade. Então, cada atleta sabe o que deve ser feito no aquecimento de forma individual e tem um trabalho para grupo. Isso quando eu levo só o caráter preventivo. Eu queria só destacar aqui, para não parecer que a gente está passando por cima dessa situação, que existe a figura do preparador físico. Não, certamente. É isso que não é o teu trabalho. Certamente. O teu trabalho é justamente deixar os atletas em condição para que o preparador físico o condicione, né? Perfeito. Então, até destacar aqui que existe a figura do preparador físico, que já é o cara que vai manter aquele condicionamento físico de acordo com os dados que você passou a ele. Perfeito. A gente tenta entregar, né, aliar essa comissão. Então, hoje, inclusive, a gente tem a oportunidade de ter também um fisiologista que ajuda a gente a quantificar. Por favor, dos nossos a gente tem tanto o Venâncio, que é o preparador físico, assim como o Ricardo, que é o fisiologista hoje da equipe. Então, a gente consegue alinhar isso juntos para aplicar um maior resultado, né, e deixar o grupo, o maior número de atletas disponíveis para o treinador. Certo. Está aqui conosco aqui nos bastidores também a Angélica, a nossa diretora aqui da TV Correio, que também é uma fanzaça do Águia, né? No dia a dia está sempre acompanhando aí o cotidiano do Águia. Ainda nessa situação, né? Eu já tinha voltado lá atrás para você falar um pouco dessa questão da apresentação, e até a apresentação nossa sempre final de ano, né? Porque o Campeonato Paraense é logo no iniciozinho do ano, então esse trabalho que você está citando aí, né, de pré-temporada, ele é ali novembro, dezembro, né? Isso. Um foco mais ali no final de ano. Aí já vem um ano novo, que geralmente cidadão, né? Não para não. Natal e Ano Novo, o pessoal chuta o balde, né? E aí, dia 1º de janeiro, a situação está lá de novo, um pouco né? mais. E na verdade, esse ano até isso foi controlado. Os atletas ficaram aqui, quem tem família fora, então teve esse negócio de viajar. Não teve folga não, treinou, foi só o dia 25, dia 26, todo mundo trabalhando, igualmente da virada do ano também. E é uma coisa que ajudou, né, a gente conseguir esses números expressivos para o começo da temporada. Certo. Então vamos voltar ao cotidiano, que eu te cortei para a gente fazer rememorar como é que tinha sido a apresentação. Agora a gente já está no que seria um meio de temporada para o Águia, sendo que o Águia, além desse foco que está tendo de Copa do Brasil e de Campeonato Paraense, que está na sua fase decisiva, logo em seguida vai ter que emendar com a disputa da Série D do Campeonato Brasileiro, né? Série D na qual o time que tá disputando, ele não tem vaga cativa, não é isso? A não ser que ele passe para a Série C. Então, é óbvio que o Águia vai tentar lutar pelo acesso, né? Para tentar subir para a Série C. Como que vai ser lidar com esse final de Campeonato Paraense e virar a chave para um campeonato que vai ser um pouco mais longo? Infelizmente o campeonato ele foi um pouco atropelado, né? Teve umas pausas. Na teoria, o Campeonato Paraense já era para ter terminado. Como os outros campeonatos estaduais, a gente deveria estar com foco no Campeonato Brasileiro. Mas aí as fases finais elas vão aproximar as datas, igualmente aproximou da Copa do Brasil. Ou seja, esse seria um período importantíssimo para a gente estar focando na recuperação de atletas que hoje estão no departamento médico. Certamente. A gente tem até um número expressivo pela quantidade de jogos que a gente tem tido, né? A questão das próprias viagens, deslocamento, tudo isso gera uma sobrecarga tecidual muito grande. Mas eu considero que tudo que tem sido realizado até agora, exaltando o trabalho de toda a comissão, inclusive do treinador, a gente tem conseguido demonstrar isso em números e está sendo muito positivo até então. Quantos atletas hoje estão fora de combate, né, entre aspas? Cara, se eu for dizer... É porque assim, hoje o futebol mudou muito, vou ser sincero. Não sei se você chegou a ver até uma entrevista recente, me permita falar do Gabigol, ele falou depois do jogo do Fla-Flu, ele citou que estava com uma lesão no adutor desde a semifinal do Mundial. E de lá até esse último Fla-Flu, ele jogou todos os jogos. Então, assim, hoje o futebol, ele permite com que você trabalhe com minutagens. Então, que a gente alinha muito, e o treinador ele é muito aberto, o Matheus, para isso, e ele sabe dessa importância. Então, a gente alinha minutagens. Então, olha, eu consigo te entregar esse atleta para jogar até 45 minutos. Eu consigo que ele jogue os últimos 15 minutos. Então, assim, que esteja 100%, eu não consigo te dizer hoje um atleta. Dificilmente existe aquilo de isolar totalmente. A não ser que seja atleta, algo, assim, uma entorse muito grave, que ele precisa de uma demanda maior, mas hoje, por exemplo, muda muito. Lesão muscular grau 1, que antigamente era considerado 7 a 10 dias para o retorno ao esporte, hoje nem é considerado como lesão. Então a gente já consegue controlar a sintomatologia e o cara vai treinando, tratando e a vida que segue. Certo. Pessoal, a gente está recebendo aqui o William Paixão, que é fisioterapeuta. Pelo que vocês viram que ele está falando aqui agora, ele é o fisioterapeuta do Águia de Marabá, da nossa equipe também. Então, ele está falando tanto da parte clínica,
do trabalho dele no dia a dia, como também da fisioterapia esportiva, que é a especialidade dele. A gente vai para um rápido intervalo, eu peço que você continue conosco aqui na TV Correio. Programa Observadores. Oferecimento Sinobras. A força de cada um constrói o desenvolvimento de todos. Programa Observadores. Oferecimento Sinobras. A força de cada um constrói o desenvolvimento de todos. De volta com Observadores, aqui no SBT. Hoje a gente está conversando aqui com essa fera, William Paixão, fisioterapeuta marabaense, uma das grandes feras aqui da região norte nessa área, e hoje atuando aqui na própria cidade dele. A gente falou que citou aqui a turma que trabalha com ele lá na Fisiomais, e o William também é conhecido de vocês de casa por ser hoje o fisioterapeuta da equipe do Águia. A gente está falando nesse momento justamente sobre isso, sobre esse trabalho com a equipe marabaense. E eu tem mais uma foto aí, Denis, vamos colocar aqui na tela. Tá aqui, também no dia a dia, né? Isso aqui quando a gente tem uma situação dessa aí de campo, não é isso? Como é feita essa identificação de que o atleta pode continuar em campo ou não? Vai depender dele também? O primeiro passo aí é a gente tentar identificar a gravidade, né? Sim. Se é uma lesão traumática, e nesse caso a gente estava até com risco do atleta ter luxado, né, o ombro, né? Então, quando a gente faz o primeiro contato, a avaliação, e o atleta ele vai relatando os sintomas, o que ele está sentindo, como que foi o movimento, a gente consegue direcionar. Então, a gente palpa esses tecidos, faz teste, e mesmo que em alguns casos com sintomatologia, o atleta continua e a gente trata depois que encerra a partida. Mas nesse caso, certamente, de uma complexidade maior, de uma maior gravidade, a gente tem que, mesmo que a vontade do atleta seja de continuar, mas para não comprometer o trabalho da equipe como um todo, a gente dá o parecer para o treinador que o atleta precisa ser substituído. Certo. Vamos passar aqui mais uma imagem. Aí você, nos bastidores aqui, tem inclusive o Mataus ali atrás, né? E aqui comemorando aqui também, do teu jeito, cara, né? Agradecendo. Acho que é um momento de pressa, é isso? Isso, aí foi, inclusive foi depois do jogo do Goiás, né? Que a gente conseguiu passar de fase, que foi um momento histórico. E foi uma coisa que realmente, como um todo, acho que todo mundo ficou emocionado, não só quem trabalha. Tu és muito religioso, né? Eu sei que a tua família é católica, né? Perfeito. Então aqui é um momento de prece também, de agradecimento, né? Perfeito. William, o que a gente está vendo no Águia, sem nenhum desprezo, né, aos anos que o Águia tem, a toda a história do Águia, que já teve grandes momentos, mas eu reputo de todos esses anos que a gente acompanha o Águia de Marabá, esse ano como um ano maravilhoso na história do Águia, não é isso? A gente está com uma conjugação, né, de uma equipe muito boa, de ótimos atletas, um time que joga bonito, né, que está encantando a torcida, um bom treinador que também tem se mostrado também muito competente. Apesar, e até falei isso para ele aqui, né, teve aqui recente, o Mataus, apesar de ser também, né, recente, né, o histórico dele como treinador de futebol, está saindo muito bem. E o Águia está aí, né, chegou à terceira fase da Copa do Brasil, vai disputar a Série D, está nas finais do Campeonato Paraense, né, e também destaca o Águia como um dos favoritos, sim, ao título, por que não? E acho que pode lutar para chegar na final, com toda certeza. Nesse final de semana já vai começar essa luta, né? Já começa essa luta. O que você de dentro, né, como membro da equipe, o que você destacaria como principais elementos que têm nos trazido essa boa apresentação do Águia no ano 2023? Cara, situação difícil até de responder, porque assim, eu acompanho também desde de considerar como de criança, né, como torcedor, né, de perto, e realmente esses últimos 2 anos eu consideraria que virou a chave no campeonato passado, quando a gente conseguiu chegar nessa fase final do estadual e garantiu esse calendário, porque para você poder ter esse trabalho, né, então a gente não pode deixar de enaltecer também a comissão anterior, o trabalho que foi feito pelo Vando, pelo Existe Chicão. Um legado, né? Existe um legado, foi uma coisa que não caiu de paraquedas, né, foi um trabalho bem exaustivo, mas a gente conseguiu entregar isso para o clube. E a continuidade, teoricamente, né, certamente exaltando também o trabalho do Mataus, do próprio pai dele como auxiliar, de toda a comissão, esses bastidores fazem com que a gente consiga ter os números expressivos que a gente tem hoje. Se a gente pegar em números, hoje, da temporada, nós temos 17 jogos e apenas 2 derrotas. Então, assim, é um número que, dos últimos anos, infelizmente, não era a realidade. Então, como torcedor, eu também fico muito feliz de estar participando de forma direta
nesses resultados, de conseguir, com o meu trabalho, ajudar o clube. Esses atletas, em relação aos atletas, né? E aí já eu acho que é uma avaliação que você pode falar profissionalmente. A gente também está com atletas que chegaram em uma boa condição, que realmente estão no ápice das suas carreiras? Perfeito, eu acho que esse filtro que tem sido feito desde a temporada passada, inclusive a permanência de alguns atletas que estavam no campeonato passado, foi muito importante para esse entrosamento. Eu acho que você hoje, quando você vai contratar, né, isso foge um pouco da minha área de atuação, mas a gente, nesses bastidores, ele precisa ser avaliado. Então, se você pega em consideração o atleta, quanto tempo que ele está parado, quantos jogos ele fez na temporada, qual foi o histórico da última lesão que ele teve. Então, tudo isso você tem que levar em consideração para contratar um atleta. E hoje o grupo que a gente tem, né, é um grupo que foi levado isso muito em consideração. Por isso que a gente hoje considera que o grupo, ele está... o treinador, ele tem aquelas opções de mexer no decorrer das circunstâncias e é uma unidade, né? Então, assim, a peça que ele precisa mexer, a gente consegue manter o mesmo nível, né, isso, de competitividade. Isso é muito bom. Por que eu estou te perguntando isso, né? E você falou muito bem, foi muito feliz em lembrar o que foi feito em 2022, porque a grande maioria dos times paraenses, eles vão ter calendário apenas 3 meses no ano, que são aqueles 3 primeiros meses do ano que tem o Campeonato Paraense. Depois disso, eles se desmancham, né, que é o que vinha acontecendo com a Águia, para montar uma outra equipe para o ano que vem. Então, graças ao nosso ano de 2022, né, que nós conseguimos garantir tanto esse acesso à Série D do Campeonato Paraense, ou do Campeonato Brasileiro, quanto à Copa do Brasil, né, isso está nos garantindo esse calendário que você está citando. Mas eu vejo um pouco diferente, é por isso que eu te fiz essa pergunta, porque o time de 2022, ele não oscilava muito, né? Sim. Ganhava aqui, perdia colar, e o Águia desse ano está conseguindo essa constância, tanto em jogar bonito, e esse jogar bonito, eu entendo que ele depende da condição física, obviamente, dos atletas, como ele também tem ganho, né? Isso tem sido refletido nos resultados, né? Foi só 2 derrotas, até agora, né? 2 derrotas. Uma delas é essa última da Copa do Brasil. Perfeito. Acho que, na verdade, você já falou até. Eu acho que o que determina, inclusive até para contratação, é o calendário. Sim. Ano passado você teve muita dificuldade de você contratar jogadores por apenas 3 meses de contrato. Então, quando você já garante um ano e você consegue passar isso para o atleta, que você vai ter um calendário, vai ter uma competição nacional, vai ter a própria Copa do Brasil, isso atrai o próprio atleta a vir somar com a equipe. Então, esse ano, nessas circunstâncias que a gente se encontra, a gente já conseguiu garantir o calendário do próximo ano. Então, isso também já dá mais uma margem, mais uma estabilidade para o clube, por mais que, porventura, a gente não consiga o acesso para a Série C, mas a gente já tem garantido novamente a Série D. Então, já tem o estadual, tem a Série D, estamos brigando pela Copa do Brasil novamente. Então, isso vai atraindo bons profissionais, eu diria, né? Jogadores com maior número de rodagem, de minutagem. Isso faz com que cada ano que passa a gente continue numa crescente. Acredito que no futebol tudo tem que ser projeto, né? As coisas vêm acontecendo, eu considero até a curto prazo, né? Um ano, e a chave está virando, consegui chegar em 2 semifinais para um clube que já vinha ali há 6, 8 anos só com o estadual. É uma coisa que vem fortalecendo, então acho que se a gente continuar nessa direção, acredito que a gente vai colher bons frutos aí no futuro. E comemoro demais esse fato do Águia estar tendo calendário, né? Vai conseguir manter a equipe para o resto do ano, já chega, né, embalado para o ano que vem de novo, para o outro Campeonato Paraense, e assim a coisa vai andando. A Laura está aqui nos bastidores, né? Eu já falei para a turma de casa, que é a Laura Guido, que é a nossa estagiária aqui, estudante de jornalismo, e agora na passagem aqui no intervalo do segundo e terceiro bloco, ela me deu uma pergunta para fazer aqui pro William. Ela quer saber de você, William, como é que você vê o futuro, né? O teu futuro profissionalmente, né? É óbvio que o Águia se destacando, os profissionais que trabalham no Águia também se destacam. Então, se você se vê futuramente, até talvez recebendo convite de outras equipes, né, continuando nessa área de futebol, o destino de quem é bom é sempre ir subindo, né? Então, é uma coisa que, óbvio, é uma realidade que pode surgir para você. Perfeito. Cara, uma pergunta até difícil, né, de responder, mas bem interessante. A minha ideia, eu formei, como eu te falei, um pouco mais de 10 anos, e quando eu saí daqui, a minha primeira especialização foi em Curitiba. Eu fiquei por um período e fiz uma especialização no esporte. Então, assim, se eu considerar que existia um momento que eu pensaria em não voltar para cá, era aquele momento porque eu teria oportunidades em clubes da Série A. Certamente, se eu tivesse até hoje, né, eu teria conseguido me encaixar naquele momento. Mas eu abri mão, entre aspas, desse sonho para viver outro sonho, né? Então, o fato de vir para cá, ter um vínculo afetivo com a cidade, com o clube, hoje eu não almejo sair.
Eu me sinto feliz, né, por estar contribuindo como marabaense, tanto com o meu trabalho na minha clínica, né, no trabalho na parte clínica, quanto com o clube da cidade. Então, assim, ano passado tive oportunidades, isso sempre aparece, né, convites de outro clube, não só no estado, quanto fora, mas, assim, eu tenho família aqui, eu tenho um vínculo com a instituição e não pretendo sair. Viu aí, Angélica, que a Angélica está aqui nos bastidores também, pessoal. Que a voz do homem tremeu um pouquinho, então é um sinal que mexeu com a emoção essa pergunta, nessa resposta. Então, William, já que a gente falou muito só do teu trabalho e do Águia, vamos falar um pouquinho de você, porque eu tenho um depoimento de uma pessoa aqui que trabalha com você no dia a dia. Vamos colocar o primeiro vídeo aí, por favor, Daí. Olá, Patrick, todos do programa Observadores. É um prazer enorme estar vindo aqui, né, para poder falar desse grande profissional que está aí do seu lado, o William Paixão, né? Uma grande honra de ter conhecido esse profissional, de ter ele ao meu lado hoje, ingressando na comissão técnica do Águia de Marabá. E o que eu posso dizer do William, cara, é que esse cara é um ser humano fantástico, é um profissional exemplar, um cara dedicado, um cara apaixonado, onde eu costumo falar, né, um cara que ama o que faz, e isso com certeza vem nos dando essas alegrias aí, não só dentro de campo, mas também fora com a sua presença, né? Eu tenho o privilégio de conhecer ele também no lado pessoal, me sinto muito feliz de fazer parte desse ciclo de amizade dele, conhecer a família dele, a esposa dele, a filha dele, né? Os pais dele, né? Que sempre me trataram muito bem desde a chegada. Natal, inclusive, passei lá, ele me convidou, logo que eu tinha acabado de chegar praticamente em Marabá, né? Ele me fez um convite para estar junto da família dele, né? E dali eu já tinha certeza que essa parceria iria dar muito sucesso para o Águia, por conhecer esse ser humano, conhecer esse cara fantástico aí que vem dando essas alegrias. Já na parte de campo, então, eu costumo falar, né? Ele tem uma porcentagem grandíssima no trabalho, por tudo que ele vem fazendo com esses jogadores, com esses atletas dias após dias, abrindo mão de muitas situações, deixando de... Tá aí, pessoal. Esse é o Matal Sodré, né? Técnico do Águia de Marabá, falando aqui sobre o William, colega de trabalho dele. Eu quero só justificar que o som tá meio nasalado, porque aí, obviamente, não foi uma filmagem profissional, né? Foi o próprio Mataus, fez pra gente com muito carinho, usando o próprio celular dele, e nos enviou esse vídeo rapidamente agora pela manhã, para que a gente tivesse tempo de passar aqui pro William, mas eu tenho certeza que para você de casa, embora um pouquinho de incômodo, mas deu para você entender tudo que o Mataus falou. E aí, William? Fogo, né? Cara, e um profissional também que dispensa comentário. Acho que a entrega e a dedicação dele é fora do normal. A gente, altas horas... Ontem mesmo a gente ficou até 11, 12 horas da noite e pensando em possibilidades, o que o cara pode jogar, não pode, o que a gente pode melhorar em relação à organização das viagens. Então a gente termina que foge da parte de campo e pensa também no conjunto do extracampo, que a gente sabe que tudo isso influencia para um bom resultado. Então, assim, é o tempo todo a gente alinhando, pensando em mais possibilidades para os atletas. Assim, é um cara extremamente dedicado, tudo que vem colhendo não é por acaso. Uhum. É um cara que já tem, por mais que, como você falou, é novo como treinador, é um cara que tem uma rodagem, inclusive, não só no Brasil, né? Há muito tempo já trabalhando com futebol, com cursos CBF, então é um cara que tem um currículo absurdo. E isso aqui é uma carta de entrada e certamente vai continuar fazendo história. Certo. Mas não acabou não, tem a parte 2 do depoimento do Mataus. Vamos jogar aí outro vídeo. Muitas situações, deixando de repente de almoçar, de jantar, isso é bom ser frisado. Ele não gosta muito que a gente exalta isso, mas eu gosto sempre de falar. Teve umas situações, tem até uma situação que me permite, aí William, me desculpa, mas é impossível não citar nessa trajetória do Águia de Marabá, que foi quando o pai dele teve uma situação complicada, graças a Deus tudo certo. Aí o tio tinha um abraço, e onde ele ficou até o final lá com o pai dele, e não nos abandonou, chegou diretamente pro jogo lá com a gente, para estar presente, para estar dando mais força ainda. E o grupo abraçou, entendeu essa paixão, essa dedicação dele. E isso vem nos dando muita força, vem nos trazendo, nos deixando muito mais forte. Então, William, te agradeço, cara, de coração. Eu sei que as coisas não estariam caminhando dessa maneira se você não estivesse do nosso lado, com essa dedicação, com essa humildade, com esse cara que você é.
Então fica aqui meu registro, meu muito obrigado e com certeza aí um obrigado gigantesco aí da torcida, de todo o povo marabaense por tudo que você vem fazendo por esse grande escudo aqui. Tá certo, meu irmão? Um grande abraço, beijão e bom programa aí. Aí, o senhor depoimento aí do chefe, né? Boa, pesado. Pesado, cara. Acho que realmente isso que ele falou é a gente tentar levar... Tentar, na verdade, vincular a parte pessoal, né? Essa questão que ele falou de saúde e você ter o comprometimento, porque poderia muito bem, como ele falou, ele inclusive liberou, né? Não, ele não precisa vir. Mas eu sabia da importância, inclusive, do que isso era importante para o clube, para a gente chegar onde chegou até agora. Sim. E, assim, fiz questão de estar presente, de somar de alguma forma, inclusive nos bastidores, né? Todos os atletas abraçaram a comissão, foi uma coisa, assim, que me fez muito bem, inclusive. E, assim, mostra que você está num grupo que... Por isso que a gente fala que no futebol você vira uma família, né? Por depoimentos como esse aí, cara. Certo. Pessoal, terminou o nosso tempo, não é isso? Apesar de que a diretora está bem aqui, eu poderia, né, pedir para ela para a gente esticar. Mas é isso, a gente conversou, teve esse bate-papo muito bacana aqui com o William Paixão. Quero te agradecer, William, te parabenizar e em seu nome todos que militam na fisioterapia aqui em Marabá, grandes profissionais que a gente tem aqui na cidade, como eu citei vários que trabalham contigo, né, teus colegas de trabalho. E te deixar à vontade para mandar um abraço para a turma de casa. Cara, primeiramente agradecer mais uma vez, né, o convite. Fico feliz de falar um pouco do que me move, né, do meu trabalho, da minha família e poder somar de alguma forma, né, mesmo que as pessoas... Marabá é muito grande, né, a gente tem aproximadamente 300 mil habitantes, você não consegue atender todo mundo de forma direta, mas o que a gente puder fazer para estar ajudando a qualidade de vida das pessoas, eu estou sempre à disposição. Então tá aí. William Paixão, fisioterapeuta também da equipe do Águia de Marabá. Em teu nome, William, parabenizar todos os profissionais que trabalham, militam no dia a dia no Águia, né, para que a nossa equipe esteja cada dia mais forte e, com certeza, na minha opinião, futuro campeão paraense. Tenho certeza que nós temos equipe para isso, temos força para isso, estamos trabalhando. Quando eu falo assim, eu chuto que vai ser campeão paraense, não é apenas a parte emocional, mas por ver que o trabalho profissional está sendo bem feito e, lógico, que o resultado de um trabalho profissional são as vitórias, né? Então, eu confio por isso que o Águia tem todas as condições de ser, sim, campeão paraense, é o que a gente torce. Obrigado a você de casa que nos acompanhou, um ótimo domingo a todos. A gente se encontra de novo aqui na TV Correio SBT às 9 horas da manhã, no domingo que vem. Grande abraço. Programa Observadores. Oferecimento Sinobras. A força de cada um constrói o desenvolvimento de todos.